Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta noite nós vamos refletir sobre alguns aspectos importantes da palavra de Deus na nossa vida. E eu gostaria de começar lendo um texto que foi uma resposta dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo a alguns estudiosos da Bíblia dos seus dias. O judaísmo era dividido em vários segmentos, e nós podemos dizer tradições dentro do judaísmo, a semelhança de denominações judaicas, como nós temos denominações cristãs. Os mais conhecidos, ou as mais conhecidas para nós, são aquelas que aparecem na Escritura. Os fariseus é certamente um dos mais conhecidos, e tão importante quanto, tão bem referenciado quanto, eram os saduceus. Havia algumas diferenças básicas. Os fariseus eram extremamente zelosos dos critérios da lei, da aplicação em regras de como tornar regulada a vida dos piedosos. Eram considerados mais separados e mais zelosos. Os saduceus não tinham um apelo popular tão grande. Eram pessoas dotadas de uma certa influência política maior, com um nível intelectual bem elaborado, compunham uma boa parte do Sinédrio, que era uma espécie de parlamento do judaísmo, ocupado pelas principais lideranças da comunidade judaica. Fora essas comunidades, havia algumas outras comunidades também. Havia, por exemplo, os zelotes, que eram um segmento religioso com forte engajamento político. Os zelotes combatiam o domínio de outros povos sobre Israel e lutavam contra Roma, por exemplo, muitas vezes apresentando tentativas de revolução. Dentro deles havia um grupo mais radical, que eram chamados sicários, cuja palavra vem de uma pequena adaga que na língua dos dias bíblicos era chamada de sicar, daí sicários, aqueles que usavam até mesmo as armas para combater os seus inimigos. No espectro oposto da atuação ou do relacionamento com a sociedade estavam os essênios, uma comunidade separatista, de pessoas que buscavam pela contemplação, pela liturgia, pela devoção e até pela castidade, embora famílias fossem admitidas também, a sua elevação espiritual, vivendo em espécie de mosteiros apartados. Esses são os principais personagens que aparecem nos dias do Novo Testamento, quando Cristo viveu aqui na Terra especificamente. E Cristo interagiu com muitos deles, porque muitos deles faziam perguntas, algumas tentando pegar o Senhor Jesus em questões difíceis, tentando mostrar que os seus ensinos não eram tão apropriados, os de Cristo, mas sim os deles mesmo enquanto segmento. Bem, entre estes estavam os saduceus. No capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 23, nós vemos uma dessas situações capciosas, em que os saduceus se aproximaram e falam uma pergunta sobre a ressurreição, porque eles não criam na ressurreição. Olha como o Senhor Jesus responde a esta pergunta. Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um binômio muito curioso que Cristo está dizendo. Aqueles que se propõem a serem seguidores de Deus, a serem discípulos de Deus, a serem conduzidos pelo Senhor nesta vida, não podem ficar de fora deste binômio aqui. E o Senhor Jesus está dizendo: vocês erram não conhecendo as Escrituras. Não há como ser um verdadeiro discípulo, seguidor de Deus nesta vida, sem um conhecimento apropriado da Escritura Sagrada. Não há como você ser um seguidor verdadeiro de Deus sem um conhecimento do poder redentor da graça de Deus, transformador, perdoador, purificador e santificador. Dois erros distintos. Algumas pessoas podem ser negligentes no estudo da Escritura Sagrada e erram não conhecendo as Escrituras, enfatizando uma espécie de contato direto com Deus, como tendo em Deus uma fonte direta para o poder de uma nova vida. Mas isto é uma falácia, porque estas relações estão interconectadas, a Escritura e o poder de Deus. E outros podem estar tão focados no conhecimento da Escritura, mas erram por reconhecer que toda vida piedosa, verdadeira, vem do poder de Deus transformando a nossa vida. O conhecimento da Escritura em si só não tem o poder da transformação. Cristo, portanto, adverte dizendo: vocês erram não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Este alerta é um alerta extremamente útil e atual, porque até hoje nós precisamos desse duplo alerta. Precisamos ser bem instruídos pela palavra do Senhor e precisamos do poder da graça do Senhor Deus para transformar a nossa própria vida. Quando Cristo olhou pelos seus discípulos,
conforme registra a oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 17, entre a sua intercessão, Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obra da santificação de Deus na nossa vida, que é operada pelo Senhor mesmo em nós, é uma obra que passa necessariamente pela Escritura Sagrada. Nós somos, pela Escritura, conduzidos ao arrependimento direto e diário. Nós somos, pela Escritura, levados à confiança, à fé em Deus. Nós somos, pela Escritura, levados a nos render ao Senhor, a ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade e experimentar o seu poder, quando nos rendemos ao seu poder. Bem, sobre isso, o autor aos Hebreus nos diz, no capítulo 4, versículo 12, o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia não olha a si mesmo, e Deus não apresenta a sua palavra como sendo simplesmente uma coletânea de ensinamentos ou de doutrina. Mas a sua palavra, especificamente o Evangelho, é anunciado como o poder de Deus. A lei aponta a instrução e tem a instrumentalidade de nos levar ao arrependimento sincero e à contemplação da santidade de Deus. Mas o Evangelho, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, é que tem o poder de comunicar perdão, salvação e redenção. E aqui o autor diz, esta palavra é viva, ela é eficaz, ela não é um simples documento, nem muito menos uma letra morta. Ela tem o poder de penetrar profundamente no coração, sondar o nosso coração, separar o que é praticamente inseparável, alma de espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Portanto, quando nós lemos a Escritura, nós devemos ter essa certeza de que a Escritura é que sonda o nosso coração, que revela o que está dentro, para que nós exponhamos isso a Deus em uma confissão sincera, em uma rendição sincera, em uma dependência sincera. Paulo escreve dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. E escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra não consistiu na minha pregação de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo é o conteúdo da fé. O poder do que Cristo fez é o poder do Evangelho. Nós seremos, pelo poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, levados a essa maior dependência, e dependência diária de Cristo, como sendo o que é necessário em nossa vida para experimentarmos vida com Deus. E é uma obra do Espírito Santo que tanto carecemos e dependemos. Ó Deus bendito, dá-nos a graça dessa ação do Teu Espírito, nos levar a Cristo a cada dia do nosso viver, para encontrarmos nele o nosso Senhor. Que a Tua palavra seja bem aproveitada por nós, a cada dia nos conduzindo neste caminho. Oramos em nome do Teu Filho. Amém.